Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos colocar de pé. Estamos vivendo um despertar, um avivamento do Senhor nessa cidade, amém? Amém. Vamos cantar essa canção e declarar e pedir para que o Senhor tome o seu lugar em nossas vidas, em nossas casas, em nossa cidade, amém? Digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória. Nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade. Nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Toma que entre o Rei da glória, que este Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus.
da glória reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Com seu infinito amor Ele nos alcançou. Mesmo sem eu e você merecer, Ele está aqui diante de nós essa noite. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Não há barreiras que impeçam dele chegar aqui até você. Basta você clamar por Ele. Basta você pedir que Ele chegará até você. Basta um coração sincero, um coração que quer buscar, um coração que quer mais do Senhor, um coração que adora de verdade. Ele está aqui entre nós essa noite. Espírito Santo sobre nós. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado
alcançar mesmo sem merecer, morrer numa cruz para nos salvar, ó Pai. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos declarar mais uma vez, só a voz. Foi impressionante o amor do nosso Pai. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Pai, por nos alcançar, Pai, por estar aqui diante de nós, ó Deus. Obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias, Pai. Por isso, Senhor, nós rendemos tudo a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo de melhor que temos para Ti, Senhor. Oh, Jesus, nós estamos prostrados aos Teus pés, Pai, pedindo perdão, Pai. Misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, Pai. Obrigado por ter nos resgatado, Senhor Jesus. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Seu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E
aos teus pés do meu amado. Tu és o nosso amado Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Entregar, Senhor, tudo que nós queremos te entregar tudo, E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Essa canção é a passagem da palavra de Deus. Está em Lucas 7:36, onde Jesus está na casa dos fariseus e chega uma mulher pecadora. E ao avistar o Senhor, ela não pensa
ela não pensa em outra coisa, ela só vai aos seus pés, se ajoelha e quebra o perfume e coloca aos pés do Senhor e derrama tudo que ela tem. E não é o ato dela derramar o perfume, não é o ato de a gente estar aqui cantando, mas é o que estava em seu coração. Era o coração arrependido que ela tinha naquela noite. Era um coração onde ela entregava tudo que ela tinha, ela dava o seu melhor. E essa noite o que precisamos fazer aqui neste lugar é dar o nosso melhor para o Senhor. É preciso que você entregue tudo que você tem para que Ele chegue até você. Ele está aqui neste lugar, mas é preciso que você se ajoelhe aos pés do Senhor. É preciso que você se entregue por inteiro. É preciso que você tenha um coração verdadeiro. Não fale apenas palavras nas canções que está escrita no telão, que está sendo cantada por nós aqui, mas é preciso que você se entregue de verdade, que você abra sua boca, que seu coração seja cheio de arrependimento, de quebrantamento, para que o Senhor faça mais na sua vida. E não só aqui, mas por toda a semana, em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossos estudos. É preciso que você esteja lá fazendo aquilo por amor ao Senhor, não por apenas estar vivendo uma vida sem sentido, mas uma vida de entrega ao Senhor, para que tudo seja feito conforme a vontade dEle. É preciso que você se quebrante, que você dê o seu melhor, da mesma forma que a mulher pecadora como nós, ela deu o seu melhor com o seu coração arrependido, e lá o Senhor a perdoou dos seus pecados, não por causa do que ela fez, mas por causa do seu coração arrependido. É preciso que você se entregue de verdade aqui essa noite. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Talvez o Senhor tenha pedido agora ao seu coração para você entregar algo a Ele, algo que é só seu, que você tem passado durante a semana, durante a sua vida, durante o mês, eu não sei, mas você sabe. E ela deu o melhor que ela tinha. E ela não se importou com o preço daquele perfume que era caro, mas ela entregou ao Senhor. E talvez o Senhor essa noite tenha pedido para você entregar algo a Ele. Talvez é algo que tenha atrapalhado o seu relacionamento com o Senhor, que é de tal valor para você, mas é preciso que você entregue, porque não importa o preço, a presença do Senhor vale muito mais. A presença do Senhor vale muito mais. Não importa o preço Do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso
tudo que somos, ó Pai, tudo que temos, ó Pai, para que o Senhor, Pai, possa fazer conforme a Tua vontade em nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha sobre nós, ó Pai. Aceita a nossa entrega, ó Pai, o nosso perfume derramado, Pai. Perdoa nossos pecados e falhas, ó Pai. Não merecemos, ó Pai. Mas nos perdoa, Senhor Jesus. Queremos ver uma vida de entrega, de renúncia, ó Pai, para fazer a Tua vontade, ó Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para que pudéssemos entregar algo a Ti, Pai. Esse é o verdadeiro culto racional, Pai, aquele a qual nós viemos Te entregar algo. E há tantas coisas que nós devemos entregar, Pai. As nossas preocupações, os nossos anseios, os serviços, os trabalhos, Pai. Faculdades, os estudos que irão começar, Pai. Os nossos relacionamentos. Cada canto da nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Pai, tantas áreas da nossa vida que nós precisamos entregar a Ti, Pai. O Senhor está preocupado com cada área nossa, Pai. Com cada canto do nosso coração, Pai. Por isso nós entregamos o nosso coração a Ti essa noite. Sonda cada canto do nosso coração. Revela-nos, Pai, aquilo, ó Pai, que precisamos dar ainda mais a Ti. Revela ao nosso coração agora aquilo que nós precisamos abrir mão. Revela agora ao nosso coração durante essa noite. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Maneira maravilhosa a gente começar este culto ao nosso Deus. Entregando, dando Ele toda a nossa adoração. Tudo aquilo que sai dos nossos lábios. Esse é o verdadeiro culto. Não é aquilo que nós recebemos, mas estamos aqui para dar. Para prestar um serviço ao nosso Senhor. Amém. Então, seja bem-vindo a mais essa celebração de domingo. Dá um abraço na pessoa do seu lado, atrás de você. Diga para ela o quanto ela é especial e que essa noite vai ser uma noite marcante na vida dela. Depois disso, os irmãos podem se assentar para nós passarmos rapidamente pelos avisos. Novamente eu quero dizer a todos da igreja, sejam bem-vindos. Se você é nosso visitante, sinta-se à vontade, sinta-se acolhido. Espero que você esteja tendo uma experiência maravilhosa. E no final você pode procurar o pessoal da camiseta de vermelho. Eles querem te entregar um presente para que você possa se lembrar desse dia tão especial que você visitou a gente. No final da nossa celebração, só procurar o pessoal de vermelho que estava lá na entrada, que nós iremos te presentear para você se recordar dessa noite. Passando rapidamente alguns avisos. Primeiro, de que hoje era o dia que nós iríamos fazer a ceia do Senhor, mas o nosso pastor ele está em viagem, está levando a palavra lá em Salvador, na Bahia, com os nordestinos, vai voltar falando oxente. Então esteja orando pela vida dele, para que Deus continue usando e levando ele a lugares onde ele possa proclamar a palavra. Por conta dessa viagem dele, a gente transferiu a ceia para a semana que vem. Tanto às 9h30 quanto às 7h30, você pode estar vindo para participar com a gente da ceia do Senhor. Próximo aviso é sobre o bazar missionário. Esse aqui já é figurinha repetida todos os anos, e cada ano que se passa nós temos conseguido levantar um recurso ainda maior para sustentar a obra missionária, que nós temos alguns missionários espalhados aí por este mundo, aqui dentro do Brasil também. Então esse bazar missionário é para que possamos levantar recurso para enviarmos até eles, para que eles tenham ainda mais ferramentas, ainda mais condição de propagar o evangelho. Então você precisa trazer as suas roupas que você deseja doar até o dia 1º de março, para que a nossa equipe possa separar o que é infantil, o que é masculino, o que é feminino, colocar os preços para deixar algo bem bonito ali no salão ao lado. Então até o dia 1º de março você tem para trazer as suas doações, pode ser na secretaria em horário comercial, quanto você pode trazer também durante as nossas celebrações e deixar ali no balcão de informações, ali onde, no fundo onde a Edilane está, você pode deixar ali no cantinho, que depois a gente leva tudo para o outro lado, certo? Próximo aviso é reavisando que a nossa manhã de oração está de volta, quarta-feira 6h30 da manhã, e depois fechamos com café às 7h para termos um momento de comunhão, de conversa, de mesa. Então 6h30 da manhã oração, louvor e palavra, e 7h momento de comunhão para você estar aqui com a gente todas às quartas-feiras. E a nova série de mensagens que vai se iniciar na próxima terça chama-se Sob Nova Direção, e você pode convidar alguém. Convide alguém para estar aqui com você,
para colocar uma nova direção sobre a vida dessa pessoa. E hoje nós iniciamos uma nova mensagem aos domingos, que tem como tema Despertai. Então na próxima terça começa sobre nova direção, e hoje iniciamos o tema Despertai, que vai nos acompanhar pelo mês de fevereiro. E aproveitando esse tema, nós vamos ter uma conferência no período que vai pegar o carnaval, ou seja, sábado, domingo, segunda, terça, nós teremos cultos aqui todos esses dias à noite, com pastores de fora, com o pastor da igreja Bola de Neve, que é o Diego Rojas, o pastor da primeira IPI de Londrina, do Espaço Esperança, que é o pastor Pedro, e também da IPI de Dourados, o pastor Rubens e a sua esposa Patrícia. Então você está convidado para vir, você e sua família, na nossa conferência Despertai, que vai ser no período de carnaval. Tente não viajar. Se for viajar, continue com a viagem marcada para ter esse tempo de descanso com a sua família. Mas se você não for viajar, for ficar por aqui e for alguns parentes vir te visitar, já aproveita, tragam eles para poder participar da nossa conferência Despertai. E antes de ir para os nossos dízimos e ofertas, eu quero lembrar os irmãos que deram o seu nome para trabalhar em algum ministério, para servir junto com a gente em algum ministério. Se você não veio na reunião que aconteceu no sábado, vai acontecer nesta quinta-feira uma outra reunião com as pessoas que já iriam vir nessa quinta e com aquelas que faltaram na do sábado e avisaram que já tinha algum compromisso. Quinta-feira, o horário, Gui? 7:30 da noite aqui na nossa igreja. Você que deu nome para servir em algum ministério, na nossa feira de ministérios, ou você que deseja e não teve essa oportunidade de dar um nome, você pode vir aqui quinta-feira às 7:30 da noite, certo? E falando sobre os nossos dízimos e ofertas, em 2 Coríntios 8, versículo 7, diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. A igreja de Corinto, ela era muito conhecida pela revelação dos dons espirituais. Era uma igreja muito conhecida na sua época porque tinha essa evidência dos dons que eram derramados sobre a vida dos membros, sobre a vida dos participantes daquela igreja. Mas Paulo aqui faz uma advertência, que eles participem também do privilégio de contribuir. Ou seja, você vindo devolver o seu dízimo, vindo devolver a sua oferta missionária, não é algo que você vai estar enchendo o bolso de pastor, nem vai estar enchendo o bolso de instituição. Você vai estar abençoando vidas, você vai estar investindo em uma igreja que investe em vidas, em que faz com que tudo isso aqui seja revertido em formas de alcançar as pessoas da nossa cidade, a abençoar a vida de missionários que estão aqui dentro da nossa cidade, em outros lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Ou seja, você está participando, você é um privilegiado, porque você está participando também da obra, você está ajudando e investindo financeiramente na obra. E lembrando que aquilo que você está trazendo não é seu. Aquilo que nós devolvemos aqui à frente não é nosso, mas aquilo que nós devolvemos é algo que o Senhor nos deu. É o trabalho que o Senhor permite que nós possamos acordar, e os professores já vão se lembrar que amanhã voltam às aulas, amanhã já voltam a trabalhar, mas é para lembrar com alegria de que o Senhor nos deu o sustento, o Senhor tem nos dado o trabalho, o serviço, talvez a sua empresa, o lugar onde você trabalha, você tem recebido algo e você está vindo devolver na casa do Senhor. Então faça parte disso, porque muitos queriam ter esse privilégio, mas ainda não têm, e nós iremos orar para isso daqui a pouco. Mas se você tem esse privilégio, não deixe de demonstrá-lo através da generosidade, de investir em pessoas. Nós não usamos esse dinheiro para qualquer coisa, meus irmãos, nós usamos isso daqui para investir em pessoas, em almas, tanto nessa cidade quanto fora dela, tá certo? Então participe desse privilégio. Não basta apenas o conhecimento, não basta apenas o amor, uma dedicação completa, uma fé, se não há generosidade. Então vamos participar deste momento com o nosso coração generoso e cheio de alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então venha com alegria devolver aquilo que pertence a Ele. Amém? Se coloque de pé então, vamos orar para nós trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você é visitante, tem um envelope branco na sua frente, dentro do bolso da cadeira. Se você também quiser contribuir, fique à vontade. Os membros sabem que essa é uma prática deles, mas se você sentiu no seu coração o desejo de participar também deste momento, fique à vontade trazendo à frente, ou ao fundo também tem um gasofilaço na sua esquerda, você pode deixar ali. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem dado, porque o Senhor tem abrido as portas, porque o Senhor tem permitido, ó Pai, que possamos vir, ó Pai, devolver aquilo que não é nosso, mas é teu, com alegria. O Senhor tem permitido que nós possamos participar deste momento de generosidade, com o nosso coração alegre, Pai. Por isso, Pai, abençoe, Pai, o nosso coração com alegria imensa, de que nós sabemos que tudo isso está sendo para ser investido na sua obra, Pai. Está sendo usado para investir em pessoas, cuidando de pessoas, alimentando pessoas, Pai, trazendo mais pessoas para o seu evangelho, Pai. Abençoe o nosso coração, as nossas mãos que vão entregar, Pai. Eu também te peço, Pai, por aqueles que ainda querem ter esse privilégio, que hoje talvez não tenham um serviço, não tenham a maneira certa, não tenham, Pai, os fundos necessários para devolver aquilo que te pertence, Pai. Eu peço que o Senhor abra as portas, derrame a chuva, Pai, como a chuva que cai lá fora, caia sobre essas pessoas, Pai, chuvas de bênçãos, para que elas possam um dia, Pai, participar também deste privilégio de contribuir com generosidade e alegria na casa do Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, que eu te agradeço por este momento. Amém. Durante a canção você pode devolver com alegria. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você.
não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, declarar a honra. Que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém, glória a Deus. Como é bom pertencer a esse Senhor Jesus, amém? Como é bom pertencer a Ele. Pode sentar, nós vamos começar a nossa mensagem nessa noite. Agradeço o privilégio de poder estar transmitindo a palavra hoje, nessa nova série de mensagens que diz respeito a despertar. Despertar para isso mesmo, para sabermos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos reencontrados com Ele em Cristo Jesus. Despertar para poder dizer, como nós acabamos de cantar, que nós pertencemos a Ele, que nós agradecemos a Ele por tudo, que nós estamos pautando as nossas vidas na presença de Jesus Cristo. E por que despertar? Vocês podem ver nessa figura bem sugestiva, né? Na verdade tem um cortezinho ali, tem uma versãozinha dela maior. É alguém acordando, despertando, vendo aquele sol bonito, aquele sol raiando. Talvez uma pessoa que ficou muito tempo dormindo, ou talvez uma pessoa que tirou um cochilo. E nós queremos trazer essa série de mensagens para que nós venhamos a impulsionar as nossas vidas, no sentido de, nós estamos participando de um avivamento, nós percebemos isso, né? Você percebe o tanto de pessoas novas que você conheceu aqui na igreja durante esses anos. Você percebe o quantas pessoas têm vindo ao encontro à igreja. Às vezes de uma maneira, a gente até brinca, né, nos bastidores, até de uma maneira fácil, né? Às vezes você nem convida e as pessoas aparecem, as pessoas têm vindo. Como o movimento tem trazido esperança à vida delas, né? Dos lugares que nós vemos mais visitantes é a Terça da Esperança, que justamente tem esse nome, para que as pessoas venham encontrar o verdadeiro Deus neste lugar. E nós temos percebido que o próprio Deus está movimentando as peças. Ele está colocando as pessoas no lugar adequado. Ele está fazendo com que a palavra chegue aos corações. Ele está nos ajudando nesse momento de adoração, a ter uma adoração genuína, uma adoração que nós percebemos que a igreja responde. Percebemos esse avivamento, mas nós não podemos permitir que esse avivamento se transforme em um ajuntamento. Ajuntamento é bem diferente de avivamento. Nós não podemos permitir que as coisas se misturem. Nós não podemos permitir que se torne algo forçado. E nós precisamos despertar, porque Deus tem mais para as nossas vidas. Não simplesmente uma questão de números, não simplesmente uma questão de qualidade litúrgica, de um templo novo ou algo que venha acontecer, mas Deus tem um despertamento para que nós venhamos a fazer a diferença nessa geração. Você pode fazer a diferença nessa geração. E esse é o despertamento que Deus quer nos dar nessa série de mensagens, que vai terminar na conferência Despertai. Que, como o Tanner falou, não perca, vai ser muito bom, vai ser um tempo precioso, nós temos grandes expectativas. E
eu queria trazer um texto, porque como é a primeira mensagem dessa série, eu fiquei pensando como a gente poderia trazer um texto que venha trazer para a igreja qual é a proposta. E eu pensei nesse texto, estudando Efésios 5, de 11 a 17. Ele diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O nosso chamado é para compreender essa vontade do Senhor, nessa série de mensagens. Quando Paulo escreve esse texto, ele não está falando a pessoas, meus irmãos, que não conhecem a palavra. Um pouco atrás, ele havia dito para eles: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a igreja já conhecia a palavra. Porém, eles estavam, de certa forma, às vezes agindo como filhos das trevas. E o que nós temos que fazer para compreender se dentro de nós as trevas ainda habitam, se elas precisam ser trabalhadas? Expondo a luz, tornando visíveis todas as coisas. Essa é a questão do despertar. Então eu te convido para que nessa série de mensagens você se permita ser provocado. Você se permita a ser intimidado pelas palavras aqui ministradas. Não só agora, mas na sequência das mensagens, para que torne-se visível aquilo no seu coração que precisa ser desperto. Por quê? Nós precisamos tomar cuidado com a maneira como nós vivemos, sendo sábios, aproveitando cada oportunidade. Agora me fala, quem dorme no ponto perde oportunidade? Perde oportunidade. Quem fica muito tempo dormindo, perde oportunidade. Ou seja, nós precisamos nos ater a como está funcionando a nossa vida com Deus. Porque depois de um grande período de sono, se torna muito mais difícil acordar. Meus irmãos, quem aqui gosta de dormir depois do almoço? Me ajuda aí. Nossa, tem uma galera. Eu, particularmente, gostaria de conseguir dormir depois do almoço. Tem gente que acorda, dorme 10, 20 minutinhos e acorda pleno. Acorda a 1000 por hora, vamos trabalhar, vamos lá, parece que se revigorou. Eu não tenho essa capacidade, gostaria muito de ter. Para mim, sono é de 5 horas para cima. Menos que isso já não me faz muito bem, certo? Porém, a maioria das pessoas que dão essa cochiladinha, elas acordam bem, elas acordam revigoradas. É muito diferente de um sono de 8, 9 horas, que você precisa de tempo, né? Você acorda às vezes ranzinza, né? Aquele negócio, aquela morosidade para sair da cama, né? Você olha para o relógio, ele olha para você, você pede mais um minuto, ele não te dá, e você fica naquela dificuldade para acordar. E a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Onde você se enquadra? Você tem vivido num sono profundo? Se prepara, vai ser um pouco mais difícil para acordar. Porém, o Espírito Santo é capaz de fazer isso na sua vida. Porém, vai ser um pouco mais difícil. Ou será que você está tirando alguns cochilos? Será que você está percebendo que você está dormindo no ponto? Que você está perdendo a capacidade e sua sensibilidade de entender o que Deus tem para a sua vida? Talvez você está trocando bons hábitos por maus hábitos. Né? Que terrível. Como é difícil conseguir bons hábitos, né, pessoal? Ano passado eu comecei na academia, já faz 12 meses que eu não vou. É um hábito que eu perdi. E foi tão difícil fazer aqueles meses de academia suados, 6, 7 meses, aí você vai lá, dá uma escorregada, né? E você acaba perdendo o pique. E é assim com a nossa vida espiritual. Se você ficar cochilando, se você ficar toda hora perdendo o ponto, você vai perder bons hábitos. Talvez você não lê mais a Bíblia como antes. Talvez você não ora como antes. Talvez você não abençoa como você abençoava. Talvez você não é generoso como você antes era generoso, como o Tanner falou aqui a respeito da generosidade. Então é a hora de nós despertarmos. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra baseada em um tema para mim que é primordial quando falamos de despertamento, que é o primeiro sinal do despertamento, que é o arrependimento. Quem não se arrepende de ficar dormindo não vai acordar, não vai querer acordar. Igual nós vimos no texto passado, aquele que não acredita que suas obras não estão sendo boas, dificilmente vai considerar a palavra de Deus: desperta tu que dormes. Então a primeira coisa que nós precisamos retornar é o arrependimento, o quebrantamento.
Essa música agora conversou com a gente, né? Falou com a gente. E a gente pôde ministrar e falar para Deus essas palavras. Eu quebro meu vaso, eu me entrego, eu me renuncio. Tem um trecho na música, dessa música muito bonita, meus irmãos. Não sei se você notou, mas diz assim: apenas um só olhar e eu fui perdoado. Apenas um só olhar seu e eu fui perdoado. Porém, nós estamos olhando para Cristo. Nós estamos olhando para Cristo com arrependimento, para sermos perdoados por apenas um olhar. E esse é o primeiro sinal desse despertamento. Porque a palavra de Deus diz: deem fruto que mostre esse arrependimento. É uma palavra de João Batista para os fariseus que tinham muita religião, mas não demonstravam esse arrependimento. E o personagem que nós vamos utilizar hoje é Isaías, um profeta que particularmente é um dos livros que eu mais gosto de ler. Isaías foi um profeta que foi um dos maiores da história, se não o maior do Antigo Testamento, pois ele profetizou de 740 a.C. a 680, ou seja, num período de 60 anos. Ele passou por 4 reinados, desde o rei Uzias até o rei Ezequias, profetizando a respeito do que Deus traria para aquele povo. Palavras de julgamento, palavras de restauração, palavras de reavivamento, palavras de exortação. Ele profetizou durante muito tempo. E eu queria falar para vocês um pouco a respeito do chamado dele. Olha como aconteceu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltaba, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Essa cena é maravilhosa, meus irmãos. Esse é um dos meus textos preferidos. É um texto que mostra a adoração no céu, é um texto que mostra a imagem de Deus assentado. Tanto que nós cantamos muitas músicas com esse texto. Provavelmente vocês já cantaram aqui aquela do Morada, né? Que toda a terra se encha com a sua glória. É baseado nesse texto. Tem uma mais antiga que pega aquele trecho, que eu acho que todo mundo conhece. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Já é uma música para nós, né? Como é bom adorar com a Bíblia, né, meus irmãos? Uma dica rapidinha: adore com a Bíblia. Procure canções bíblicas, tome cuidado com o que você ouve, com o que você canta, procure se tem respaldo bíblico. Várias canções são baseadas nesse texto. E você percebe que Isaías, já no começo do seu chamado, teve uma experiência espiritual tão elevada. Será que isso não é o que nós tanto queremos, meus irmãos? Uma igreja avivada que possa participar de algo como isso? De uma presença que venha transformar, de uma presença poderosa de Deus que venha dissipar as trevas, não apenas palavras bonitas, não apenas emoções, não apenas inteligência, mas a presença de Deus. Porém, quando Isaías percebeu aonde ele estava, o que ele disse? Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías entendeu que ele precisava de arrependimento para prosseguir com a presença de Deus, para prosseguir com o avivamento. Ele percebeu o movimento, ele percebeu onde ele estava, ele percebeu que ele estava na presença, assim como você pode perceber quando você tem vindo em todo culto. Como você percebe quando você sai daqui com uma mensagem que queima no seu coração para que você pratique no dia a dia. Porém, não basta apenas isso, nós precisamos do arrependimento quando entramos em contato com a glória de Deus. E por que Isaías disse isso, pessoal? Porque Isaías, ele profetizava durante um tempo tenebroso do período de Israel. Tenebroso em diversos aspectos, porque eles estavam passando não apenas por um sono profundo, mas eles estavam passando por uma letargia espiritual. Isso vai muito além de um sono profundo. O que é letargia, pessoal? É um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Por mais exortações que Isaías dava para aquele povo, por mais palavras: arrependam-se, voltem aos seus caminhos, conduzam os seus passos de forma correta, voltem-se para o Senhor dos exércitos. Ele usava muito o termo Santo de Israel, voltem-se para o Santo de Israel.
o povo não ouvia, o povo não reagia, não expressava emoções, demonstrava apatia, inércia e desinteresse. Por isso esse povo precisava de um despertamento, precisava voltar às origens, voltar a um povo que temia a Deus. E eu quero tratar com vocês rapidamente 4 pontos para a gente falar do porquê esse povo estava nessa apatia espiritual. Se não se parece um pouco com as nossas vidas de hoje, se não se parece um pouco com a igreja de hoje. O primeiro ponto está em Isaías 30, 9 a 11. Isaías profetiza da seguinte forma: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. O povo, meus irmãos, queria palavras palatáveis, queria palavras, como diz na palavra de Deus, no Novo Testamento, que faziam cócegas nos ouvidos. Queriam ouvir coisas boas, queriam alguém que chegasse e falasse: vocês estão indo bem, já pensou? Se hoje fosse minha postura hoje aqui, nossa gente, isso aí, vamos embora todo mundo, está todo mundo bem, está tudo legal, não vamos vigiar, não vamos orar não, Jesus te ama, faça o que você quiser, vai lá, só abraça a árvore lá, cuida da natureza, cuide dos animais, obedeça seu pai e sua mãe, e Jesus vai continuar te amando, você não precisa renunciar, você não precisa abandonar. Nós não temos ouvido muitas palavras assim nos dias de hoje. O tal do coach evangélico, o tal da teologia da prosperidade. Essas palavras que não nos trazem confronto. Era a mesma coisa que acontecia nesse tempo. Uma igreja adormecida que queria ouvir canções de ninar. Queria ouvir aquelas cançõezinhas boas para dormir. Eles queriam ouvir esse tipo de canção. Eles não queriam uma canção alta, às vezes um grito, algo que venha despertar a vida deles, algo que viesse transformar a vida deles. O rei Davi foi um rei que participou de um período bom na espiritualidade de Israel. E sabe o que ele diz no Salmo 139, bem diferente disso aqui? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos. Sonda o meu coração e prova as minhas intenções. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Davi, muito diferente dessa época, ele pedia: Senhor, não deixa nada de fora da sua análise, não deixa nada de fora dos seus olhos. Me ajude com os pecados que eu não consigo enxergar, me ajude a melhorar a minha vida, me ajude a estar sempre nos seus caminhos. Davi foi uma referência, pessoal. Davi era um homem desperto. Davi era um homem acordado espiritualmente. E talvez é isso que nós precisamos. Acordar para esses pontos cegos na nossa vida. Nós falamos sobre isso ontem aqui com os jovens. Os pontos cegos que tiram a nossa visão. E talvez essas palavras macias e doces não nos levam a sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto espiritual, que limita a nossa espiritualidade, a questões religiosas, a palestras motivacionais, a vídeos no YouTube, que não nos fazem crescer espiritualmente, que não substituem as disciplinas espirituais e as palavras que transformam a vida, que é a palavra do Evangelho. E esse é o primeiro ponto. Nós precisamos retornar ao Evangelho puro e simples e confrontador, que faz transformar as vidas, que traz a mensagem de esperança e que nos faz melhorar a cada dia, renunciar a cada dia. E outra coisa que acontecia, Isaías 10, de 1 a 3, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Pessoal, como é contraditório. Em um período de grande apatia espiritual em Israel, foi um dos maiores momentos de Israel no que se diz respeito à economia. Todo mundo estava muito bem. Estava todo mundo muito bem abastecido. Os governantes estavam sendo prósperos. Israel vivia uma fase excelente. Porém, como que eles conseguiam essas riquezas? Tirando dos pobres o seu direito, oprimindo, não sendo arautos da justiça do rei. Talvez esse também é um papel que a igreja perdeu
no decorrer do tempo. Talvez é algo que nós precisamos despertar. Nós temos um sonho no coração dessa comunidade, um dia termos um instituto para atender mais pessoas nessa cidade. Isso é um sonho, isso é o que nós sonhamos há tempo. Porém, nada impede de nós doarmos as nossas riquezas. E quando eu digo riqueza, eu não falo apenas de dinheiro. Quem é o seu órfão e quem é a sua viúva? Quem é? Talvez seja o seu vizinho que precisa de uma palavra de conforto. Talvez seja uma pessoa que precisa de uma cesta básica, talvez. Talvez seja uma pessoa que está desabastecida. Não falamos simplesmente de riquezas, meus irmãos. A igreja entra em sonolência quando ela começa a privar os oprimidos e os órfãos e as viúvas daquilo que é de direito deles. Existem pessoas devastadas pelo pecado, devastadas pela escuridão, e nós estamos retendo o direito deles de ouvir a palavra. Nós estamos retendo o direito deles de estarem aqui conosco. Por quê? Porque nós não estamos falando. Porque nós não estamos ressignificando o que é ser cristão, o que é ser crente de verdade. E nós precisamos pensar nisso. Porque olha o que Deus diz. O que vocês farão quando vier a destruição? Atrás de quem vocês correrão e onde deixarão todas as suas riquezas? Acumulando tesouros, onde a traça e a ferrugem destrói. Nós não conseguimos ir além fazendo isso. Nós precisamos acumular tesouros espirituais. Miqueias 6,8 diz: o que Deus requer de ti, ó homem, a não ser que você pratique a justiça, ame a bondade e ande humildemente com seu Deus. Você quer saber o que Deus requer de ti, meu irmão, nessa noite? Talvez você veio com essas dúvidas e talvez você pense isso todo dia. Nossa, mas o que será que Deus quer de mim, né? Ele quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. 3 coisas. Pratique a justiça, seja justo, né? Em todos os lugares, não apenas na igreja, porque o seu negócio não é algo diferenciado da igreja. Porque o seu trabalho não é separado da igreja. Porque a sua vida conjugal não é separada da igreja. Pratique a justiça onde você estiver. Ame a bondade. Né? Tire do seu coração essas coisas ruins que tanto abarcam o seu dia a dia. E ande humildemente. Cedo eu falava com o Jair, né? Quem acha que é humilde já não é mais humilde, né, Jair? Porque a humildade, se você fala, eu sou o homem, a gente até comentou que na Bíblia diz que Moisés foi o homem mais humilde, né? Da história e tal, e falou, mas quem que foi que escreveu, né? Deus falou, Moisés, coloca aí, você é o homem mais humilde da história. Moisés teve respaldo, mas se a gente falar, eu sou humilde, eu sou uma pessoa assim, assado, praticamente nós não somos tão humildes assim, né? Porque já somos soberbos, falando a respeito da nossa humildade. Então, para você se tornar uma pessoa humilde, meus irmãos, não é simplesmente da boca para fora. Não é simplesmente uma abnegação, não é simplesmente um olhar contrito, é bem diferente de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde, uma pessoa pacata, de uma pessoa humilde. A humildade vem quando você se coloca no nível, quando você age em toda a sua conduta no mesmo nível dos outros, quando você não se exalta acima de outras pessoas. E é isso que nós buscamos, e é isso que falta para uma igreja desperta, uma igreja que saiba conversar com toda a sociedade. Isaías continua, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. O povo de Deus, que tem o Senhor dos exércitos, o general todo-poderoso, estava buscando a ajuda do Egito. Meus irmãos, o que o faraó fez com esse povo? Quanto tempo de escravidão? 400 anos de escravidão. E depois eles saíram para sua terra e quando eles tinham problemas de ordem bélica, guerra, militar, políticas, eles se voltavam ao faraó. E Deus ficava indignado. Você pode ler as páginas de Isaías, isso corre o livro inteiro, é um livro enorme. Deus ficava indignado. Como vocês podem voltar ao Egito pedindo ajuda? Eu venci todos os deuses deles com as 10 pragas. Um por um eu fui destronando esses deuses. Eu tirei vocês com forte mão. Essa palavra é para você. Deus te tirou com forte mão de onde você estava e você está querendo voltar. Você está querendo pedir ajuda. Você está querendo voltar à velha vida para resolver alguns problemas. Pessoal, precisamos desse despertamento. Não podemos voltar ao Egito. Não podemos voltar à barra da saia do faraó. Nós não somos mais de lá.
Nós estamos rumo à terra prometida. O que Deus diz, se vocês forem para lá, só sobrará vergonha e humilhação, pecado sobre pecado. Você pode até demorar um pouquinho para tomar uma decisão, meu irmão, mas não tome uma decisão imediata de voltar àquilo que Deus já pediu para você entregar. Deus já pediu para você entregar e você guarda aquilo como um plano B, como um plano C, um plano D. Uma igreja desperta sabe que a única fonte é no Senhor dos Exércitos, que a única fonte é na presença de Jesus Cristo. Nós precisamos deixar que Ele execute os planos. O que diz no Salmo 20, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Como que nós trazemos essa palavra para hoje? Uns confiam na Bolsa de Valores, uns confiam no gerente, que falou que ia te dar um aumento, uns confiam no seu poder aquisitivo, uns confiam que a economia vai melhorar, porém nós depositamos a nossa confiança no Senhor dos Exércitos, aquele que é Deus zeloso, aquele Deus que zela por você, que diz que todos os seus cabelos estão contados, que diz que vocês valem muito mais que pardais, que são alimentados. Vai para frente e olha para trás, não é digno do meu reino. Essa palavra é dura, é pesada, e ela é providencial para que nós não voltemos atrás, meus irmãos. Nós precisamos nos proteger das suas ovelhas. Não estão procurando proteger a vida deles. Estão simplesmente querendo popularidade, querendo seguidores. Você protege a vida das pessoas quando você diz a verdade a respeito do Evangelho. E a verdade a respeito do Evangelho é que quem executa planos que não são de Deus está saindo dos caminhos do Senhor e está na hora de despertar. E por último, a equipe de louvor pode subir aqui para a gente ministrar junto? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, porque as suas mãos estão cheias de sangue. É a mesma coisa que Deus se voltar para nós hoje e dizer, para tudo. Tira o povo do louvor, eu não aguento mais suas músicas, não aguento mais. Tira o pregador, eu não aguento mais o que ele está falando, ele não está falando certo. Fecha o templo, fecha o mídia, fecha tudo, porque eu não suporto mais as suas assembleias. Pessoal, era um povo que tinha religião nas ações, mas não no coração. Não tinha o coração quebrantado. Tinha usos, costumes, templo, holocausto, sacerdote. Tinha coisas maravilhosas para se apresentar como uma boa religião. Porém, a religião não nos liga a Deus. Desde sempre ela é falsa, com o verbo religare, que diz que vai ligar a Deus, ela não liga. A religião é uma estrutura. A religião é falha, meus irmãos. Só estudarmos a história da igreja, o quanto a religião falhou durante todos esses anos. Porém, Cristo é infalível, Ele nunca falha, porque Ele prega na contramão do mundo. Se o mundo está indo para um lado de perdição, do homicídio, porque o que está dizendo ali, suas mãos estão cheias de sangue. Diz que não é só uma questão de morte física, mas quem odeia o seu irmão é assassino. Será que as nossas mãos não estão cheias de sangue hoje? Se nós levarmos ao pé da letra? Como está o nosso coração com relação ao ódio? Será que nós temos guardado o rancor das pessoas? Nós temos rancor de anos atrás que vem consumindo o nosso ser. Talvez suas mãos estejam cheias de sangue. Talvez minhas mãos estejam cheias de sangue. E o que está acontecendo com o nosso culto? Ele não está subindo, ele não está sendo aceitável. Pense nisso. Pense na sua vida. Como estão as suas mãos hoje? No Salmo 84, Davi diz, como eu amo os seus tabernáculos. Como eu amo a sua presença, como eu amo a sua glória, como eu tenho saudade do templo. Como eu tenho saudade das assembleias, onde o povo se reunia e louvava a Deus e cantava. Bem diferente dessa época aqui, meus irmãos. Precisamos nos despertar para a verdadeira adoração, para o verdadeiro culto racional, desfrutar da presença e do poder de Deus. Não vimos a igreja para bater cartão, mas para desfrutar de uma presença de Deus.
E não adianta a gente falar, o problema é o som alto, o problema é o culto, o problema são as luzes, o problema é o pastor, o problema é o louvor, é a guitarra do Jair que é alta, é o baixo do Gabriel que é grave. Pessoal, eu falei hoje de manhã e vou falar de novo. Nós não precisamos, nós precisamos entender qual o objeto da nossa adoração, que é a glória de Deus. Não adianta a gente querer adorar com canções só que a gente gosta. Tem gente que só canta a canção que gosta. Tem gente que só adora com a canção que gosta. Tem gente que por causa de estilo musical perde o momento da adoração, que deveria ser algo intergeracional. Eu sei que às vezes a gente passa um pouco do ponto e a gente vê depois, a gente fala, vamos baixar o som, vamos acertar as coisas. A gente se preocupa, pessoal. Mas nós precisamos de uma adoração intergeracional em nossa igreja. Nós precisamos revisitar isso. Que o momento de culto seja um despertar de gerações juntas adorando ao Senhor. Como no céu nós estaremos lá todos juntos, velhos, novos, crianças. Eu não sei como é que a gente vai ser lá, mas a gente vai estar todo mundo junto lá, adorando ao Senhor. E o momento é agora para se despertar. O momento é agora. E depois de falar tudo isso, Isaías disse, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Deus dizendo, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Só que Isaías falava e martelava, e martelava, e martelava, e nada de mudança. O povo precisou passar pelo exílio, precisou passar por guerras, por dificuldades. Irmãos, nós não queremos passar por isso, não vamos passar por isso. Vamos despertar enquanto há tempo. Vamos despertar enquanto podemos buscar a presença de Deus. A graça nos cobre. A graça está conosco, Jesus está conosco, mas nós precisamos dar fruto de arrependimento. Fruto que demonstre verdadeiro quebrantamento em nosso coração. E o que aconteceu? Então um dos serafins, isso é lá em Isaías 6, a continuação. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Meus irmãos, quem quebranta o coração, recebe o perdão de Deus, é tocado com a brasa viva, e pode continuar adorando por toda a eternidade, pode viver a presença de Deus, não precisa pôr limites em sua religião, não precisa negociar com Deus. Essa semana eu fui na igreja, Senhor abençoe minha semana, Senhor eu vou guardar 2 dias para o Senhor, Senhor eu vou fazer assim para receber assado. Não, ele vem e entrega, depois que ele é tocado por essa brasa viva. E o que é a brasa viva, meus irmãos? É o Espírito Santo que habita dentro de você. É o Espírito Santo que te tomou quando você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa brasa viva está aí dentro do seu coração. Não apagueis o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo. Naquele primeiro texto de Efésios, a continuação, 5,18 fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos, cânticos, hinos espirituais, dando graças a Deus por tudo em Cristo Jesus. É isso que nós queremos ser tocados por essa brasa viva. E nós temos uma pessoa que é Jesus Cristo, que Ele quer transformar o nosso ser, que Ele é aquele sol naquela primeira página. Quando a pessoa desperta, nós queremos nos deparar com esse sol em nossas vidas, com a luz de Cristo brilhando em nós, para que nós não sejamos como Israel no tempo antigo, que estava apático, inerte, morto em seus pecados e delitos. Porque Deus diz, venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Meu irmão, Deus não disse para você, olha, vai lá, arruma algumas coisas e depois você vem falar comigo. Às vezes a gente fala isso para algumas pessoas, né? Às vezes alguém te procura, você fala, primeiro, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus
pensamentos. Meus irmãos, vamos despertar para essa vida que Deus nos quer, nos pensamentos dEle, nos pensamentos que Ele tem a respeito de você. Pare de pensar e se limitar. Talvez você diz: eu já trabalhei na igreja, já ajudei durante 20, 30 anos, acho que é hora de aposentar. Eu quero te dizer uma palavra: existem pensamentos muito mais altos de Deus para você. Existem pensamentos muito mais altos de Deus para você. Talvez seu vigor possa ter se acabado um pouquinho, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, subirão como águias, voarão alto. E independente da sua idade, você ainda tem lenha para queimar, porque os pensamentos do Senhor são mais altos. Ou talvez você diz ao contrário, você diz: eu sou muito novo, eu tenho muita coisa para viver, eu tenho o que fazer. Galera do Teens, mas o Senhor tem pensamentos muito mais altos para essa galera. E a gente tem visto a obra de Deus no meio deles. Como que Deus tem selecionado pessoas no meio da juventude da nossa igreja, que vão fazer a diferença onde eles estiverem, que vão aos 4 cantos da terra para pregar o Evangelho, que vão viver um despertamento, assim como nós vivemos alguns avivamentos ao decorrer da história. Rua Azusa, Jonathan Edwards, John Wesley e vários outros avivamentos que nós vivemos. Nós viveremos um avivamento nessa geração. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem pensamentos mais altos, altíssimos, coisas inimagináveis? Que diz a palavra de Deus: pede-me, eu te darei, fale comigo, te revelarei coisas grandiosas que você não conhece. E essa é a hora de nós recebermos essa revelação, meus irmãos. Porque o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, despertou uma luz, em nós raiou essa luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E por último eu te convido a dizer o que Isaías disse. Depois disso tudo, ele disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem essa prontidão nessa noite? Você quer dizer: Senhor, desperta o meu ser, desperta o meu interior. Existem coisas que eu preciso entregar, existem coisas que precisam mudar, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Pois eu vi a sua glória, e arrependido, eu senti o toque do seu Espírito, senti o toque da sua mão e do seu amor sobre mim, e agora eu quero ser enviado, e agora eu quero fazer a diferença. Você pode estar na igreja há 2 meses, você pode estar na igreja há 2 anos, você pode estar na igreja há 20 anos, mas esse é o momento de você ser enviado, de você ser enviado. Na próxima semana teremos Despertar em Missões. Quantas pessoas nós cremos que Deus irá enviar da nossa igreja nos próximos anos? Nós cremos nisso. Nós cremos, mas assim, sem dúvida nenhuma, que a nossa igreja será um berço de missionários, que a nossa igreja será um berço de pessoas enviadas, que vão viver o melhor de Deus aqui em Sertanópolis, para depois levar o Evangelho para nações, para cidades, e claro, em Sertanópolis também. Que o Senhor Jesus possa ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu te convido para ficar de pé agora. Jesus, envia-nos, Senhor. Jesus, nós confiamos no seu poder de restauração, Jesus. Nós confiamos que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Que sim, Pai, às vezes nós nos voltamos ao nosso passado e queremos ter planos B, planos C. Às vezes temos problemas, Pai, em tantas áreas, Pai. Às vezes nós não ajudamos os oprimidos, nem que seja com uma palavra de conforto. Às vezes estamos tão religiosos e buscando palavras boas que venham melhorar a nossa vida, mas não nos comprometemos com o Evangelho de verdade, queimando as nossas vidas, doando o nosso tempo, a nossa vida. Mesmo imperfeitos que somos, Pai, traga em nós a brasa viva que é o Espírito Santo a queimar em nosso ser. Que o sacrifício na cruz, Pai, seja o símbolo máximo da redenção em nossos corações. Que nós vejamos o quanto o Senhor se humilhou, se entregou, para que nós venhamos a fazer o mesmo, despertos, Pai.
que nós venhamos ouvir as palavras dos profetas e que nós não tenhamos os ouvidos tapados, Pai, como o povo de Israel na época de Isaías, Pai. Que nós não precisemos passar, Pai, por dificuldades e tribulações, não por conta das coisas da vida que realmente nos abarcam, mas por conta da nossa desobediência, por conta, Pai, da nossa falta de paixão. Jesus, faça algo novo em nós essa noite, Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez a canção Quebra o Meu Vaso. E eu te convido a derramar o seu coração na presença do Senhor, a você pedir: Senhor, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, quero me arrepender da minha apatia, quero me arrepender daquilo, Senhor, que eu tenho feito que não tem te agradado. Eu quero me despertar do meu sono, quer seja um sono profundo, ou sejam cochilos de leve que eu tenho dado, Senhor. Me ajude, Senhor. Essa é a nossa oração, Jesus. Somos perdoados, perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Queremos te entregar tudo que temos, Pai, tudo que somos. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. quanto custa o seu vaso nessa noite? Qual o preço desse vaso? Para aquela mulher foi um ano de trabalho.
Para aquela mulher, talvez foi o maior presente que ela ganhou na vida dela de alguém. Talvez foi anos de economia, foram anos de economia para comprar aquilo. Qual o seu vaso? O que você precisa quebrar? O que você precisa entregar para que você se desperte espiritualmente? Nós vamos declarar agora, e não importa o preço. E eu te convido a declarar essa canção, se isso for verdade no seu coração. Olhe para dentro agora. Não vamos fazer um momento religioso não, meus irmãos. Não vamos. Porque não é isso que agrada ao Senhor. Essa letra agora vai dizer, não importa o preço, a tua presença vale mais. É muito sério isso, é muito sério. Olhe para dentro de você, se existe algo valioso dentro de você agora, considere como perda pela glória de Cristo Jesus. Se existe algo valioso que você tem, você precisa entregar, considere como nada diante da glória de Cristo, diante do que Cristo tem para você, desses pensamentos tão altos, dessa vida tão diferente que Ele quer dar para você, tão maravilhosa. Olhe para dentro do seu coração antes de cantar essa letra agora. E que o Espírito Santo nos capacite para cantar ela. Porque eu por mim mesmo também não consigo cantar. Eu por mim mesmo também não consigo cantar. Porque eu gosto de muitas coisas. Porque eu me preocupo com muitas coisas. Porque eu também tenho plano B, C, D, E, F, G. Mas está na hora de entregar. Está na hora de entregar na presença do Senhor. E que o Espírito Santo mova os seus lábios nessa noite para declarar, não importa o preço. Vamos cantar juntos. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença. Nós quebramos o nosso vaso, Senhor. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença em nossas vidas. Porque o Senhor nos leva a fazer coisas extraordinárias, Pai. Não por nós, mas por Ti, Senhor. Porque para o mundo parece loucura, Pai. Para os judeus era escândalo, Pai. Mas aquilo que o homem toma como loucura é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está neste lugar. A sabedoria da renúncia, de renunciar o bom pelo ótimo, de renunciar aquilo que é bom pelo excelente, pelos manjares do rei. E Pai, dê-nos força, Pai, porque talvez muitos irmãos aqui não estão provando desses manjares em vida, Senhor. Talvez muitos irmãos aqui, Senhor, estão passando por tribulações, dificuldades, problemas, coisas que sugam a energia, coisas que deixam em estado de sonolência e letargia. Mas, Senhor, nós profetizamos que o Senhor, durante essa série de mensagens, durante esse mês, o Senhor se revelará forte para essas pessoas. O Senhor se revelará forte, Senhor. E o Senhor mostrará que o Senhor está desperto, pois não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel vigia pelos seus. Por isso, Senhor, meus irmãos que estão com problemas de saúde, financeiros, Pai, problemas de ordem emocional, física, psicológica, Senhor, dê, Senhor, provisão, faça um milagre, Senhor. Ah, Deus, e dê-nos força, Pai, para aguardar, Pai, para aguardar o Seu milagre. Deus, leve-nos para as nossas casas com o coração queimando, Senhor,
com o coração cheio da sua presença. Para que nessa semana nós venhamos aqui a quebrar o nosso vaso diariamente, oferecendo, como diz em Hebreus 13:15, sacrifícios de louvor, que é isso que o Senhor quer, sacrifícios de louvor, de palavras que confessam o nome de Jesus. Nos ajude a confessar esse nome por hoje e eternamente na sua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Deus te abençoe. Dê uma excelente semana. Toda a glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.